licença dos mais velhos, o vovô vai falar bem baixinho. Que tem dor que não precisa de remédio, precisa só de um carinho. E tem alma que se cura, não com palavra bonita, mas com silêncio. Fala, meu povo, boa noite pra nós. Fala baixinho, vovô, que o silêncio é oração. A tua voz cura o mundo e acalma o meu coração. Fala baixinho, vovô, que o tempo quer escutar. O que a dor destruiu, O amor vem costurar. cada ruga do teu rosto é caminho de sabedoria. Cada palavra que o Senhor diz carrega o peso de um dia. E quando o vovô sopra fumaça, parece vento de bênção no ar. É o sopro dos antigos, lembrando a gente de acreditar. Fala baixinho, vovô, que o silêncio é oração. A tua voz cura o mundo e acalma o meu coração. Fala baixinho, vovô, que o tempo quer escutar. O que a dor destruiu, O amor vem costurar. o vovô não grita fio, porque a verdade não precisa de força. Ela mora na calma, no conselho simples, na mão que abençoa e no café que espera esfriar. Preto velho cura com o tempo, e o tempo é o remédio de dar. Fala baixinho, vovô. Fala, meu povo, não tem microfone hoje. Nós estamos de mudança. E, gente, só tá minha mesa e vocês hoje. A live de hoje, eu, a Umbanda, meus vícios, meus traumas, minhas dores, minhas guerras. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter a coragem de falar, ou de curar, ou de encarar, ou de viver. E infelizmente, as dores, os vícios, os traumas e as guerras não nos deixam caminhar, não nos deixam ter a coragem de falar. Então vamos, todo mundo, fechar nossos olhos, rogar a espiritualidade amiga que hoje está presente com todos nós, pedir a bênção a todos os pretos velhos, a todos os baianos, a todos os erês, que todo caboclo venha e faça parte dessa noite preciosa, que todos os nossos caminhos sejam abertos, que possamos encontrar a coragem para falar, a coragem para amar, a coragem para defender os nossos ideais, a coragem para defender a nossa fé, a coragem para defender a nossa família e principalmente a coragem para defender nossos sonhos. Que todo santo, todo guia e todo orixá se faça vivo e presente na noite de hoje, na casa de cada um de nós, na casa dos nossos entes queridos, na casa de todos aqueles que nós amamos e na casa de todos aqueles que nós odiamos. Que na noite de hoje todo santo, todo guia e todo orixá possa abraçar firme e forte todos os nossos irmãos em situações de rua, todos os nossos irmãos que estão abandonados nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, nas cadeias, debaixo da ponte e na rua, todos que estão abandonados sem um abrigo e sem um agasalho. Que no amor de nossa mãe Oxum, no amor de nossa mãe Iemanjá, que o manto sagrado da Virgem Maria possa cobrir os nossos lares e trazer força e vida, para que possamos um dia após o outro encarar o fardo da mediunidade com amor, com carinho e com respeito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor Pai.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoaremos todos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em erros e em tentações. Livra-nos, Senhor, da prática do erro, de todo e de qualquer mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória será para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Boa noite, meu povo. Vamos trabalhar. Não tem. Foda de mudar é isso. Quando a gente precisa das coisas, não temos, mas a gente consegue fazer, dá certo. Então vamos lá. Vocês já pararam para pensar que nós podemos tudo? Hoje eu estava fazendo um atendimento, a pessoa chegou para mim e falou assim, mas peraí, se Jesus disse, vós sois deuses e vós pode falar para essa montanha pular daqui e para lá, por que eu não posso falar para a montanha pular daqui para lá? E eu adorei a abordagem dessa pessoa pelo simples fato que ela entendeu o que eu quis dizer. Não tem nada a ver o que eu estava conversando com essa pessoa, não, sobre o que eu estou falando aqui hoje. Mas ela entendeu o game. Muitos de nós, infelizmente ou felizmente, temos as nossas guerras. Muitos de nós temos as nossas dores. Muitos de nós temos o nosso conflito. E o erro é que muitos de nós não temos a coragem de conversar. Muitos de nós não temos a coragem de pedir ajuda. Muitos de nós não temos a coragem de verdade desabafar com um guia espiritual. E essa live de hoje, ela veio a pedido de uma filha de santo minha, que pediu para eu falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que eu bato pesado lá dentro do terreiro. Eu tenho igual quem já me acompanha há um tempo, é muito fácil eu falar assim, porra, mano, vai lá e pede o Espírito vai ajudar. Vai lá e desabafa, o Espírito vai ajudar. E eu faço isso desde quando eu sou criança. Eu fiz isso hoje. Eu fiz isso hoje. Eu fiz isso ontem. Ontem eu fiz pra caralho, pra falar a verdade pra vocês. Nossa, ontem eu tava malzão. Por que nós vamos pro terreiro? Nós entregamos todo o nosso amor, nós entregamos toda a nossa fé, nós entregamos toda a nossa verdade, nós entregamos todos os nossos caminhos, toda a nossa vida. Igual o Zé fala pra mim, nós entregamos uma gotinha de fé. Mas na hora que chega na nossa vez, a gente não consegue. Eu não consigo me abrir, eu não consigo pedir ajuda, eu não consigo desabafar, eu não consigo contar a verdade. E o foda é que muitas das vezes é meramente um orgulho. É meramente um orgulho idiota. E quando eu falo pra vocês que é meramente um orgulho idiota, cara, é meramente um orgulho idiota. E aí a religião vai perdendo o brilho. Aí a religião vai ficando difícil. Aí a religião
ela fica sem graça. Aí a religião ela aparenta ser narcisista, ou egoísta, ou manipuladora, ou opressiva. Mas o que a religião de verdade está pedindo para a gente é que nós possamos aprender a conectar com a nossa espiritualidade. Porque a partir do momento que eu conecto com a minha espiritualidade, hoje meu atendimento, igual eu já falei para vocês, eu faço tanto atendimento terapêutico quanto mentoria. Esse atendimento que eu sempre faço antes da live nos sábados é uma mentoria. A partir do momento que eu entendo que eu consigo conectar com o meu sagrado, que eu consigo ser ouvido e fazer ouvir, a partir do momento que eu consigo entender que eu sou visto e eu consigo ver, que eu consigo falar e ouvir, sentir, vivenciar, eu consigo de verdade cultuar a minha espiritualidade e o meu sagrado, não é que o negócio fica leve, ele fica verdadeiro. Eu acho que essa seria a palavra mais fácil de ser usada hoje. Ele fica verdadeiro. E por que ele fica verdadeiro? Porque em silêncio, gente, eu conto para todo mundo quem eu sou. Então, quando eu choro em silêncio, só Deus sabe que eu traio, só Deus sabe que eu roubo, só Deus sabe que eu minto, só Deus sabe que eu manipulo, só Deus sabe que eu tenho vício com pornografia, só Deus sabe que eu tenho vício com droga, só Deus sabe que eu tenho conflitos existenciais destruidores, porque ninguém precisa ouvir para eu pedir perdão ou para eu pedir ajuda. E aí que está o conflito. Por que é aí que está o conflito? Vocês já pararam para pensar que a maior parte de nós precisamos ser ouvidos? A maior parte da gente precisa ser visto. A maior parte de nós, a nossa carência, ela tem que ser acolhida. Os nossos conflitos têm que ser acolhidos. E quando eu trago essa consciência, essa necessidade, se eu não desabafo, se eu não abro a minha boca, se eu não peço ajuda com fé, não vai acontecer. E não é que não vai acontecer pelo simples fato do não merecimento. Não vai acontecer, gente, pelo simples fato que eu não vou me dar a oportunidade de merecer. Sabe o que é o maior conflito do ser humano dentro do barracão? O maior conflito dentro do ser humano dentro do barracão é achar que só porque o espírito ele tá morto, ele tudo vê, ele tudo fala, ele tudo ouve. Aí eu vou pro barracão e eu falo assim, não, o espírito tá vendo. Não, o espírito tá ali. Ele tá sabendo que eu tô chorando. Ele tá sabendo que eu tô precisando. Ele tá sabendo que eu preciso melhorar. Ele tá sabendo que eu sou viciado em droga. Ele vai fazer alguma coisa? Cara, ele não vai fazer porra nenhuma. Sabe por quê? Porque nós não pedimos. Aí você fala assim pra mim, igual muitas vezes, muitas pessoas me mandam no direct. Ah, Júnior, eu pedi, não me foi dado. Ah, Júnior, eu pedi, eu fui humilhado. Pelo pai de santo, pelo cambono, o guia riu na minha cara e gargalhou. Igual esse dia pra trás, uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, cara, é normal o guia humilhar? Eu até fiz um story sobre isso. Não, cara. Se você está num terreiro assim, eu te sugiro procurar um terreiro que vai te acolher. Eu te sugiro procurar um terreiro que vai te amar. Eu sugiro procurar um terreiro que vai te respeitar. Mas vamos lembrar sempre
que toda história tem duas moedas, toda história tem duas vertentes, e antes de eu tomar uma decisão como essa, eu tenho que ter a certeza que eu não estou sendo pirracento e infantil, que a falta de educação que eu estou dizendo que eu estou recebendo, na verdade, é a minha carência ou o meu milindre falando. E esse hoje é um grande conflito na macumba. E sobre o que nós vamos falar hoje? Eu estou falando, tentando lembrar o título. Tentando lembrar o conversa com a minha filha de santo. Por que a macumba fica pesada? Esse é o título. Por que a macumba fica pesada? Nós temos que ter essa coragem. Nós temos que ter essa maturidade. Muitas das vezes eu falo para todo mundo e todo mundo me manda mensagem tipo assim, que não entende. Cara, não tem como você falar para mim que você não entende essa expressão. Macumba é religião de gente grande. Eu não tô falando que é só gente grande que pode dar de comer e beber e fumar peixu. Eu não tô falando que é só gente grande que pode firmar uma vela. Eu estou falando que macumba é religião de gente madura. Macumba é religião de gente que sabe o que quer. Macumba é religião de gente que sabe encarar o próprio sagrado. É isso que eu estou falando. E por que eu falo isso, gente? A macumba não deveria ser uma religião pesada. A macumba não deveria ser uma religião doída. A macumba não deveria ser uma religião narcisista. A macumba não deveria ser uma religião opressora. A macumba não deveria ser uma religião difícil. Porque a macumba deveria ser uma religião que acolhe. A Umbanda veio para acolher. A Umbanda acolhe do mais pobre ao mais rico, do mais sábio ao menos sábio. A Umbanda acolhe todos os gêneros, todas as raças, todas as cores, todas as religiões e todas as condições sociais. Eu adoro quando eu vejo os pastores disfarçados lá dentro do meu terreiro. E eu cumprimento, me cumprimentam. Então, a macumba, a Umbanda, deveria ser uma religião que acolhe. E se você não está sendo acolhido na justiça, no respeito, na moralidade, procura um terreiro que vai te amar, procura um terreiro que vai te respeitar. E na hora que você achar esse terreiro, você vai entender sobre o que é essa live de hoje. Porque o verdadeiro macumbeiro, eu vi que alguém escreveu aí a expressão de sempre quando eu falo macumba, mas macumba não é instrumento musical? Não, gente, macumba é macumba, todo mundo usa a expressão macumba. Eu uso a expressão macumba pra gente já quebrar o gelo. Vocês entenderam? Eu não vou ficar falando umbanda, todo mundo sabe que eu sou um bandista. Tô precisando cortar minha barba, gente, nossa senhora. Tô de promessa, não pode cortar o bigode, aí fica foda. Por que fica pesado? Mentira, vamos fazer uma dinâmica diferente? Agora meu quadro tá aqui, ó, gente. Meu quadro mudou de lugar, agora meu quadro tá aqui. Não existe mais quadro lá. Para vocês verem que eu de verdade vou montar um espaço Elo Raiz só para vocês. Na verdade é para mim, gente. O Zé tá falando pra mim parar de ser mentiroso. Eu tô montando um espaço Elo Raiz para mim, é verdade. Vamos fazer diferente. Vamos fazer ao contrário. Então vamos começar por esse tópico aqui, ó. Por que eu sou tão covarde? Aí depois nós vamos falar do porquê eu não consigo encarar a espiritualidade. Aí depois por que a macumba fica pesada. E nós temos uma baita de uma live.
Puta que pariu. Nós é bom, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem, nós é bom. Formoso falando no meu ouvido e eu escrevendo. Nós escreve um livro, hein? Vocês brincam pra vocês verem. Então vamos lá, gente. Eu faço confirmação sempre, todo dia, e faço com muito carinho, muito amor e muito respeito, tá? Mas infelizmente a macumba é religião de interesseiro. Eu falo para todo mundo que existe um comportamento humano, gente, tá? Um comportamento humano. Onde eu vou baixar um pouco essa câmera, eu não tô olhando no olho de vocês. Isso está me incomodando. Aí, mais. Aí. Que eu olho pra baixo, gente. Aí fica pensando que eu tô olhando pra baixo, não tô olhando no olho de vocês. Existe um comportamento na vida de todo macumbeiro, que o macumbeiro ele entra pro terreiro por interesse. Você pode falar pra mim o que você quiser, compadre, comadre, eu truco vocês qualquer hora do dia. Ou é porque tá vendo espírito, ou é porque tá falando com espírito, ou é porque tá vendo espírito, ou porque a vida tá uma bagunça, ou porque tá querendo um namorado, ou porque tá querendo uma vida melhor, porque tá querendo paz. Sempre vai existir o interesse, faz parte do ser humano, tá bom? E não tem nada de errado, eu também fui pelo interesse, cara. Eu queria que os espíritos parassem de me encher o saco. Mas uma hora vira amor. Uma hora você aprende a amar. E quando você aprende a amar o santo, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo: por que que você é tão covarde? E o que eu quero dizer com por que que você é tão covarde, gente? Todo mundo tem um sonho. Todo mundo. Rezei hoje que eu tenha coragem de defender os meus sonhos. Por que que nós somos tão covardes em defender os nossos sonhos? O que é o meu sonho? O meu sonho é aquilo que eu amo de forma incondicional. Se você chegar para mim e falar assim, não, Júlio, essa ilusão não pode existir, não. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que viver, eu tenho que comprar comida, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Cara, eu entendo. Mas quando a gente de verdade quer encarar a vida e realizar nossos próprios sonhos, e o sonho que eu falo, gente, não é comprar uma casa, não. É você fazer o que você de verdade ama da sua alma. Tem gente que vai falar assim, eu quero vender minha arte na praia. Vai, mano. Se é isso de verdade que você quer, vai. E o sintoma da covardia do ser humano começa nisso aí. Da gente sempre viver o dia após o dia, após o dia, após o dia, e o projeto de realizar o meu sonho nunca vem. E sabe o que é o foda, cara? O não merecimento. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas sobre e começa muita pancada. Como que incorpora? Como que eu sinto o espírito? Como que eu ouço o espírito? Como que eu vejo o espírito? Sempre vem um que fala assim, eu tenho dificuldade. Eu falo, porra, mano, é porque você tem que curar o trauma do não merecimento. Aí minha caixinha de pergunta entra. Minha caixinha de pergunta, meu direct entra uma galera. Pô, serviu pra mim. Por que nós temos o conflito do não merecimento? Cara, não vamos culpar ninguém, não. Não vamos falar que é culpa do meu pai, culpa da minha mãe. É sobre o hoje. É sobre o agora. Não é sobre eu sentar aqui, pegar uma folha de papel e falar assim, eu sou preto porque meu pai é preto. Eu tenho oi branco porque minha mãe tem oi branco. Eu sou gordo porque meu pai é gordo. Eu tenho problema na perna porque minha mãe tem problema na perna. Não é sobre terceirizar a culpa. Da onde vem o meu sentimento de não merecimento? Da onde vem o meu conflito de não acreditar que eu mereço? Da onde vem o meu conflito de acreditar que eu não consigo? Se você sabe de onde ele vem, você sabe para onde você vai parar. Então,
Esse é o primeiro conflito que eu tenho que resolver dentro do terreiro. Eu falo para todo mundo, o santo está disposto a nos guiar, o santo está disposto a nos iluminar, o santo está disposto a nos proteger. Mas nós temos que pedir. Existe uma parábola do Cristo que fala: aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, ela vos será aberta. Se eu não entro no terreiro com um propósito, lógico, com consciência, que a minha vida ela vai fluir, igual alguém escreveu ali, na hora certa o propósito chega. Eu já penso diferente, eu falo que na hora certa tudo acontece. Então, se eu entro no terreiro com essa consciência que eu preciso começar a trabalhar isso em mim, eu começo a mudar a minha forma de ver a vida. Porque os guias vão deixar em mim a energia salutar, a energia curativa que vai me fortalecer para com aquilo. E eu tenho que fazer o trabalho de correção interna, eu tenho que fazer o trabalho de autoeducação, eu tenho que fazer o trabalho de reforma íntima e de reforma moral. Porque eu tenho que parar de ser covarde para comigo mesmo. Eu falo com o meu Cid Santo, deve ter uns 4 online aqui agora, pelo pouco que eu vi das pessoas entrando. Cara, eu fico de cara de ver meus filhos de santo não conversarem com os guias. Ah, como é que tá a sua vida? Tá boa. Mano, a vida de ninguém tá boa. Não é sobre reclamar, é sobre conversar. É sobre buscar uma percepção. Reclamar é a energia que você põe na expressão. Ah, Zé, minha vida tá uma bosta. Isso é reclamar. Zé, tô com uns conflitos dentro de casa, tá acontecendo isso, isso e isso. Você me sugere um banho, eu devo defumar minha casa, você deixa que eu devo fazer uma reza, tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar a energia da minha casa? Isso é conversar. Enquanto nós acreditarmos que nós não merecemos, enquanto nós acreditarmos que nós não podemos, enquanto nós acreditarmos que nós não conseguimos, nós iremos continuar não merecendo, nós iremos continuar não conseguindo. E o que é a porcaria do todo, gente? Se eu acredito nisso para a minha vida, eu vou ter grande dificuldade numa incorporação leal, fiel e verdadeira. Eu atendi uma pessoa hoje mais cedo, essa pessoa chegou para mim e falou assim: Júnior, eu duvido que era o guia, Júnior. Era eu, tinha que ser eu. Eu falei, cara, por quê? Júnior, eu só sei que não era eu porque tremia tanto. E pegou a mão da moça e baforou charuto, Júnior. Falei, porra, mano. Porra. E mesmo assim você acredita que era você? Mesmo assim você continua a acreditar que não era o guia? O conflito que eu vivo na rua, eu levo pra dentro do terreiro. E essa é a merda. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Faz parte do corre, faz parte da vida. Mas eu tenho que entender que da mesma forma que eu levo tudo que eu tenho para dentro do terreiro, eu também tenho que sair com alguma coisa. Não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca e nunca vai ser. Eu montei minha mesa meia mole, gente, com pressa, para poder fazer essa live. E ela tá meio bamba, eu tô com medo de apoiar nela. Não é sobre ser moeda de troca, é sobre relacionamento. É sobre você dar respeito a quem respeito merece. Se o guia foi até o terreiro para te receber, significa que ele quer te ajudar, significa que ele quer te amar, significa que ele quer te guiar. Da mesma forma que ele quer respeito, ele quer amor. E muitas das vezes os nossos conflitos emocionais
nos fazem grandes ferramentas caritativas para o outro e não para nós. No começo do Elo Raiz eu postei um vídeo que deu um bafafá danado, que eu até gostei, que fala mais ou menos assim, que o guia não desce em terra para ajudar o outro, o guia desce em terra para me ajudar. O outro é um reflexo, e é uma grande verdade. Porque se vocês prestarem atenção na hora que o guia incorpora, para o guia radiar energia de cura na vibração daquela pessoa que está como consulente do Júnior, a energia de cura passa pela aura do Júnior primeiro. Então quem que recebeu primeiro? Eu. Quem recebe o ensinamento primeiro? Eu ou a pessoa? Eu. Então se eu pego isso pro lado egóico, vamos assim dizer, cara, o guia está descendo por mim. Por mim. O outro está ganhando porque Deus é bom. Porque aquela pessoa também merece aprender, ser guiada. Enquanto eu deixar o meu conflito da minha covardia não me deixar desenvolver tanto o meu emocional, quanto o meu energético, quanto o meu social, quanto o meu comportamental dentro do terreiro, a minha mediunidade não expande. A minha mediunidade não vai amadurecer. A minha mediunidade ela não vai concretizar a tarefa que ela veio para concretizar. Aí você fala assim, pô, Júnior, mas você está falando de vida material, o que a mediunidade tem a ver? Porque nós é um bando de idiota, gente. Eu quero ver quem consegue ficar assíduo num terreiro 1 ano sem faltar, com a vida difícil lá fora, com a vida cheia de problemas, cheia de conflitos e cheia de dores. Quem consegue todo santo dia, é toda segunda, toda quarta, toda quinta, quem é que consegue? Esse clima de Uberlândia tá foda. Tava calor até agora há pouco, já tá um gelo danado. E se eu não consigo trazer essa percepção de relacionamento para a minha vida, eu nunca vou conseguir entregar para o terreiro tudo que eu tenho. Eu não vou conseguir dar para o santo tudo que eu sou, porque eu sou um ser egoísta. Eu vou continuar acreditando que eu mereço mais. Eu vou continuar acreditando que eu posso mais. Eu vou continuar acreditando que eu tenho que ter mais. Aí você fala assim pra mim, cara, a vida já tá um problema lá fora. Como que você pode ter mais? Porque no dia que sua vida estiver no fundo do poço, perdão da palavra, uma merda, e você vê um consulente chegar dentro do terreiro e dar um testemunho que o guia, ele foi lá semana que passada, ele ou ela foi lá no terreiro semana passada, e aí em uma semana, tudo que ele pediu para o guia, ou ela pediu para o guia, se resolveu. Você dói. São todas pessoas, gente? Não, mas eu generalizo para a gente criar percepção. O conflito traz dor. Nós temos um mau hábito de olhar para o lado. Sempre a vida do outro está melhor, está mais fácil, está mais bonita, está mais organizada. Esse dia para trás eu tive uma lição de vida horrorosa sobre isso. Tem um pessoal na internet que eu admiro pra caralho. O rapaz me mandou mensagem no direct pedindo ajuda. Falei, porra, mano, que legal. Eu nunca imaginei que os caras iam falar assim, pô, o Júnior ali, ó. Não é nem sobre o pedir o conselho não, sabe? De falar oi. Então, nós vemos o externo. Eu vejo o que o outro quer mostrar. E muitas das vezes eu sou burro o suficiente para eu me cegar com o que o outro está me mostrando, que eu nem sei se é verdade. Então, nós temos esse mau hábito.
Pera aí, gente, deixa eu fechar essa porta aqui que o vento é gelado. Aí. E muitas das vezes eu permito essa cegueira emocional acontecer. Aí eles falam assim pra mim, mas isso é hábito de todo mundo. Eu concordo. É hábito de todo mundo, gente. E o que é a merda do hábito? O meu vitimismo. A merda do hábito é o meu milindre. É a merda do hábito eu acreditar que o outro merece mais do que eu. Que Deus gosta mais do outro do que eu. Que os guias gostam mais do outro que eu. Que é eu que tô ali no terreiro dando meu sangue, minha alma, minha vida. E a vida do outro tá fluindo mais do que a minha. A vida do outro tá expandindo mais do que a minha. Esse é o mau hábito de olhar pro lado. Olhar pro lado destrói qualquer emocional. E enquanto eu reclamar, o reclamar que eu falo, gente, é na forma de se colocar de vítima, eu não vou ter a coragem de encarar o sagrado. Eu não vou ter coragem de encarar o sagrado. Eu fui... Deixa eu fazer uma historinha aqui para eu não falar nomes. Eu fui num lugar esse dia para trás... E a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, Exu pediu para mim não fazer isso e eu esqueci e fiz. Fiquei ruim na cama. Não lembro quantos dias a pessoa falou, não. Falei, porra, mano, que legal. Esse dia para trás eu desobedeci o tiriri também e passei um arroxo emocional danado. Danado, o espírito ficava andando atrás de mim o dia inteiro. E é sobre isso que eu tô falando. Para nós que vemos espírito, fica fácil entender o que eu estou sentindo. Fica fácil saber o porquê que eu estou sentindo aquilo. Para quem não vê, só está sentindo. Aí se questiona por que está sentindo aquilo. E nada explica, nada justifica, nada fala. Mas enquanto eu vibrar o vitimismo, enquanto eu deixar o milindre, o ego ferido, a vaidade desequilibrada, falar mais alto do que a minha coragem de me curar, eu não tenho coragem de encarar o sagrado. Porque aí se eu tenho coragem de encarar o sagrado, igual esse dia para trás uma pessoa me mandou mensagem falando, eu sou do terreiro. Eu sou viciado em cocaína, preciso de ajuda. Se você frequenta um terreiro e você tem um vício e você precisa de ajuda, ninguém melhor do que o guia daquele terreiro. Não estou desmerecendo aquela pessoa. Fiz uma oração por ela, pedi os guias, os santos, os orixás para protegê-la, para defendê-la. Mas quando eu paro de ser vítima e eu crio opiniões e falar basta é uma opinião, eu tenho coragem de sentar o guia. Eu tenho coragem de sentar o guia e falar assim, meu pai, eu preciso parar de fumar. Eu quero parar de fumar. E você entrega a sua guerra na mão do guia. Porque uma coisa que nós macumbeiros pagamos caro o preço e nós não criamos consciência é o simples fato de um ditado que cobra caro. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, muito nós falamos, muito nós estudamos, muito nós temos acesso com o relacionamento com os guias espirituais. E uma coisa que nós todos pagamos o preço todo santo dia é: eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou.
Eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. E quando eu crio essa percepção, e eu sei que eu quero ser uma pessoa feliz, eu sei que eu quero ter uma vida pacífica, eu sei que eu quero ter isso, que eu quero ter aquilo outro, que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo outro, eu tenho que ter a coragem de encarar o sagrado, porque o sagrado vai iluminar, o sagrado vai proteger, o sagrado vai acompanhar. Mas se eu tenho o conflito da covardia dentro de mim ainda, de eu bater a mão no peito e falar, eu preciso parar, eu preciso me educar, eu preciso vencer essa batalha, eu não consigo encarar o sagrado. Eu vou continuar todo dia falando para os guias que está tudo bem, que está tudo em paz, que está tudo ótimo, jurando que os guias vão ver eu tendo dificuldade financeira dentro de casa, eu ter dificuldade emocional dentro de casa, eu ter meus conflitos sociais por algum trauma, por alguma dor, e eu jurar que os guias vão acompanhar e vão me ajudar. Eles não vão, porque a espiritualidade não pode interferir na nossa vida. Nós temos o nosso livre-arbítrio literalmente para esses momentos, para eu decidir o que eu quero escolher para mim. E ter a coragem de pedir uma ajuda é saber escolher para mim. Aí eu não escolho. Aí eu não escolho. Aí o terreiro começa a pedir. O terreiro pede obrigação, o terreiro pede fundamento, o terreiro pede comprometimento, o terreiro pede disciplina, o terreiro pede respeito, o terreiro pede amor, o terreiro pede paciência, o terreiro pede ajuda financeira e operacional, o terreiro pede cidadania, que são os trabalhos caritativos, e o terreiro pede, e você fala assim, puta que pariu, mano, eu tô vivendo pro terreiro e minha vida não tá melhorando, puta que pariu, mano, eu vou em toda gira e minha vida não tá melhorando, puta que pariu, mano, o que eu faço? Eu tô no terreiro errado. E não, brother, o problema não é o terreiro, o problema é você. Você permitiu o sagrado se tornar um peso na sua vida. Você permitiu o axé se tornar um peso na sua vida, porque você não teve coragem de se posicionar. E o posicionar que eu falo não é bater de frente com o Pai de Santo, não, cara. O posicionar que eu falo é você se posicionar diante do teu sagrado. É você lembrar que o teu santo entra com você também dentro do terreiro. Não é sobre o Pai de Santo, não é sobre o sagrado do Pai de Santo, não é sobre os fundamentos do terreiro, é sobre o teu sagrado, honrar o sagrado do Pai de Santo, que te disponibiliza a oportunidade da tarefa cumprida. Isso é a Umbanda, isso é a ritualística, o rito, o credo, como você quiser chamar. Mas não adianta nada você dar tudo que você pode se você não tem coragem de viver o que você precisa viver aqui, aqui e aqui, para você ter o que você precisa. O Zé está dando um exemplo aqui, que o Zé vai ter uma pessoa online que todo o dinheiro que ela tem, que sobra para ela, ela dá para o terreiro. Vive falando mal dos crentes que dá os dízimos, mas tudo que ela tem, ela dá para o terreiro, que o Pai de Santo fica pedindo tudo. E ela vive clamando falta de dinheiro, que ela não tem dinheiro para comprar nada. Do jeito que o Zé está falando, é uma mulher. Pira nesse exemplo que o Zé está dando. Cara, pira nesse exemplo. Se você não tem coragem de defender você, vamos usar o exemplo que o Zé está dando. O Pai de Santo pediu dinheiro. Você tem o dinheiro só para manter sua casa e você dá o dinheiro, para começo de história você não tem amor próprio. Para começo de história você não tem coragem de defender talvez a sua família. Vocês concordam comigo? Aí você dá. Na hora que você estiver em dor,
Você não tem coragem de pedir para o sagrado? Ou então você pede e o sagrado não te dá porque você não valoriza os seus? A culpa é do sagrado. Aí você entra na crise. Eu vou precisar apertar essa mesa, tá mole. Aí você entra em crise. Porque eu faço tudo, porque eu ajudo tudo, porque eu faço isso, eu faço aquilo e eu não recebo em troca. Ninguém nunca falou que macumba é moeda de troca. Pai de santo que promete essas coisas é tão filha de uma mãe abençoada quanto o pastor que vende o céu. É lixo da mesma caçamba. Infelizmente, gente, lixo da mesma caçamba. Falo com amor, falo com carinho e falo com respeito. Mas se eu não tenho a coragem de lutar pelo que eu creio, viver o que eu creio e defender o que eu creio, eu não vou ter a coragem de conquistar. Aí é o que eu falo para todo mundo. Quando esse ventinho gelado me gripou. Aí eu falo para todo mundo. A matemática ela é muito simples. Muito simples. Você chega pro Gui e fala assim: eu preciso de um trabalho melhor. Aí o Gui fala assim: beleza, eu vou te ajudar com um trabalho melhor. E você fica em casa com a bunda esperando. Aí você fica em casa esperando. Você não faz nada para melhorar no seu trabalho, você não faz nada para chamar a atenção, você não faz nada para se desenvolver. E a oportunidade melhor nunca chega. Aí você volta lá no terreiro. E o guia fala para você assim: você procurou um emprego? Você fez isso? Você fez aquilo? Você fez aquilo outro? Na maior parte das vezes, as pessoas criam desculpas. Na maior parte das vezes, as pessoas criam desculpas. E sabe o que é o louco? Um dia eu ouvi um ditado que fala assim: é muito mais feio dar desculpa do que pedir desculpa. E eu aprendi a concordar com esse ditado. Se eu peço algo e eu não faço a minha parte, eu não sou vítima da história. E a macumba fica pesada, gente. A macumba fica conflituosa, porque a macumba sempre vai pedir, a umbanda sempre vai cobrar. A umbanda vai cobrar postura, a umbanda vai cobrar disciplina, a umbanda vai cobrar respeito, a umbanda vai cobrar estudo. E se eu não faço a minha parte, vai ficar pesado. Porque aí agora a gente entra na nossa live. Eu tenho um vício. Eu fumo. E eu vou no guia e peço ajuda para parar de fumar. E o guia chega para mim e fala assim: não, beleza. Você quer uma ajuda para parar de fumar? Quero. Você vai fazer isso. E você faz. Vou dar um exemplo para vocês, o meu. 3 domingos seguidos você vai tomar 2 litros de água de bálsamo. Gente, foi tirar com a mão. Eu fiquei o quê? Devo ter ficado uns 2 meses sem fumar. Fui lá e cigarro na boca. O guia chegou pra mim e falou assim: mas você não tinha parado de fumar? Já. Eu parei. Falei: parou? Então o que você está fazendo com cigarro na boca? Quando eu pedir de novo, acreditem se quiser, é mais difícil. Porque é uma lei de caboclo.
Ninguém promete para faltar. Caboclo não promete para faltar. Então eu prometi que eu ia fazer minha parte. Eu não usei a palavra eu prometo, mas eu prometi. No momento que eu me comprometi a me curar e o guia falou que ia me ajudar, eu fiz o que o guia mandou e eu não me comprometi com a disciplina, com a opinião que tinha acabado aquele tempo de fumo, a próxima vez ela fica mais difícil. E aí depois fica mais difícil. E aí fica mais difícil. E aí fica mais difícil. Pelo simples fato que não é que o guia me abandona. Porque toda vez que eu for lá e pedir ajuda, os guias vão falar, beleza, nós tá com você. Mas dessa vez eu vou falar para vocês, só para vocês verem o que eu quero dizer. Dessa vez você vai beber os 2 litros de água de bálsamo 3 vezes por semana. Dessa vez, durante as 3 vezes por semana, você não vai comer carne e você vai ficar sem bebida alcoólica. O movimento energético ele vai ficando mais complicado. E aí eu não faço. A culpa não é do santo que eu não venci meu vício. A culpa não é do santo que eu não venci o meu mau hábito. A culpa não é do santo que eu não venci as minhas guerras. A culpa é minha. Aí eu chego pro guia e falo assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para curar um conflito que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, o que for. O guia vai te dar um lindo do ensinamento. Não cobre do outro que o outro não pode te dar. Aí o guia te dá um benzimento, o guia te reza, o guia apazigua aquela situação. O guia, na próxima vez que você vai lá, ele te conta de coisas que tem dentro da sua casa, ele te conta de coisas que foram feitas dentro da sua casa, tipo um churrasco, uma festa de aniversário, o que for, para ele te provar que ele está indo lá dentro. E aí você não muda, você não quer engolir o seu orgulho, você não quer engolir a sua vaidade, você quer continuar acreditando que você está certo ou certa, que a culpa é do outro. Sabe que dia que o seu trauma vai ser curado? Nunca. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? E eu fico feliz da minha filha de santo ter me pedido para falar sobre esse assunto na live, porque se vocês pararem para pensar, um terreiro ele poderia ser muito mais leve, muito mais verdadeiro, muito mais iluminado, se todos nós fôssemos, que seria mundo perfeito, e eu sei que mundo perfeito não existe, mas se todos nós fôssemos com a pura e plena intenção de curar, e não de ser curado, que todos nós fôssemos com a pura e plena intenção de trabalhar, e não de ir para tirar dúvida com o guia do meu amigo sobre como é que está minha vida, sobre como é que está meu relacionamento, sobre como é que está meu trabalho. Faz parte do corre, gente, lógico que faz parte. Tanto que é bom trocar uma ideia, tanto que é bom bater um papo com o preto velho, um papo com a pomba gira. Eu não estou falando que não devemos, eu estou falando que a nossa intenção deveria ser diferente. É sobre isso que eu estou falando. Então, quando eu pego para resumir todo esse processo comportamental do homem dentro de um terreiro, o homem consegue se curar dentro do terreiro? O homem consegue se curar dentro do terreiro, porque o terreiro não cura o homem se cura. O terreiro não liberta o homem se liberta. O terreiro colabora, o terreiro ajuda, o terreiro protege. E quando eu crio essa coragem, quando eu crio essa maturidade
Para criar essa percepção, eu nunca vou ter dificuldade de ir para o terreiro. Eu nunca vou ter dificuldade para ir para o terreiro. Porque terreiro, gente, não é hobby. Eu falo muito essa expressão no Elo Raiz. Macumba, ela não pode ser hobby. Macumba, ela não pode ser quando eu quero. A espiritualidade está me esperando lá toda semana. Os meus guias estão me esperando lá toda semana. Ah, eu tenho direito de tirar minhas férias? Eu tenho direito de tirar minhas férias. Eu tenho direito de ir para a praia, eu tenho direito de ir para o rancho, eu tenho direito de fazer uma viagem, lógico que eu tenho. Mas vocês já pararam para pensar o tanto que seria gostoso os terreiros, sempre com a equipe completa, o fundamento rodando, a macumba girando, a comunidade religiosa expandindo, e todos os membros da corrente se curando. É muito complexo. É muito complexo, eu falo para vocês do fundo do meu coração. É muito complexo ouvir de pessoas falarem que estão na macumba há X anos e não conseguem se resolver em tal problema. Estou na macumba há X anos e eu não consegui resolver isso. Estou na macumba há X anos e eu não consegui entender isso. Estou na macumba há X anos, eu não consegui fazer isso. Aí você chega para a pessoa e fala assim: o que você ainda está fazendo na macumba? Não, eu saí. E você saiu só por conta disso? Só por conta disso. E aí na hora que você pega a pessoa para conversar, a pessoa já tinha a resposta na ponta da língua. O problema é que nós queremos terceirizar os nossos conflitos. Nós queremos terceirizar as nossas dores. Nós queremos terceirizar os nossos traumas. E infelizmente, gente, não é assim que funciona. Principalmente para aqueles que trabalham com os guias no terreiro. Principalmente para aqueles que cambonam os guias no terreiro. Nós temos livre acesso à espiritualidade toda semana, se nós desejarmos. Por que nós não estamos transformando a nossa vida numa jornada mais leve? Por que nós não estamos transformando o terreiro em algo mais leve? A vida vai ser fácil, gente. Do fundo do meu coração, eu acredito que a vida se torna fluídica. Eu acredito que a vida ela vai ter os seus percalços, os seus conflitos, as suas dores, mas o rio vai sempre fluir. A vida perfeita eu não acredito. Eu acredito na harmonização da vida. Eu acredito que eu consigo vivenciar os meus traumas, entender por que eu estou, por que eles doem. Eu consigo encarar os meus maus hábitos e entender por que eu preciso me educar diante a eles. Eu acredito que eu consigo olhar para os meus vícios e entender por que eu preciso vencê-los. Eu acredito que eu consigo olhar para os meus relacionamentos e entender o porquê que eu tenho cada pessoa na minha vida hoje. Eu acredito muito mais nessa percepção do que pelo simples fato de eu ficar reclamando. E quanto mais eu reclamar, quanto mais eu criticar, quanto mais eu desprezar, quanto mais eu mal falar, mais complicado vai ficando a vida. Aí você imagina você ter a maturidade de essa semana você levar o assunto família para dentro do terreiro, no intuito de entender você no seu lugar dentro da sua família. E você só leva o assunto família. Ah, lógico, tem um probleminha no emprego, tem um probleminha de saúde, tem um probleminha emocional e tratar com guia. Imagina você focar somente no família e você entender. Você fala assim, cara, beleza. Eu venho numa doutrina reencarnacionista, já cansei de falar isso para vocês. A Umbanda é uma doutrina reencarnacionista. Eu venho numa doutrina reencarnacionista.
Então, se eu vim com a minha família é porque eu preciso vencer esse mau hábito. Eu preciso educar essa má inclinação. Eu estou nesse emprego porque eu preciso aprender isso e realmente eu não gosto dessa parte do meu trabalho. Eu tenho esse problema com a comunidade, com a sociedade, que é algo meu, que eu preciso trabalhar e eu preciso me curar. E na hora que eu entendo isso, que o terreiro tem esse poder para me ajudar a criar essa percepção sobre a vida, quando o terreiro tem esse poder para me ajudar a criar essa consciência para com a vida, não tem como eu falar que o terreiro não está sendo útil para mim. Falar que o terreiro hoje é bom e falar que o terreiro hoje foi ótimo é duas coisas completamente diferentes. Falar que eu tive a melhor noite da minha vida naquela gira e falar assim que foi legal, o guia me falou isso, o guia me falou aquilo, o guia me falou aquilo outro. É completamente diferente. E sabe o que é o mais louco, gente, para os que gostam de cambonar? Muitas das vezes os maiores ensinamentos da vida vêm do atendimento de outros. Vem do atendimento de outros. Uma das minhas curas vieram de ouvir histórias de cambonas contando sobre os atendimentos de véia da noite. E o terreiro tem que ser leve, gente. Nós temos que permitir a nossa mediunidade expandir. Nós temos que permitir a nossa mediunidade amadurecer. Nós temos que nos permitir crescer dentro do sagrado. Enquanto eu permitir os conflitos serem muito mais fortes do que o amor pelo santo, não vai acontecer. Enquanto eu deixar o meu ego e a minha vaidade gritar mais alto do que o amor pelo santo, não vai acontecer. O santo merece o amor. O santo merece o respeito. O santo merece a honraria. E o dia que eu entender literalmente o que eu quero dizer com isso, não é que a minha vida muda, é igual eu falei para vocês, a vida não vai mudar. A vida vai continuar do mesmo jeitinho. Eu só vou entrar numa percepção onde a vida vai estar maravilhosa. Eu tenho conta para pagar, ela vai ser paga. Eu tenho um problema aqui, ele vai ser resolvido. E a vida entra em paz. Não existe mais crise de ansiedade. Não existe mais dor, não existe mais guerra, não existe mais briga de ego, não existe mais vício. Eu tô de boa. Quando eu for pro terreiro, eu vou zenzão. Eu vou porque eu de verdade quero estar ali. Eu desejei a semana inteira estar ali. O dia da gira é o melhor dia da semana. Eu queria, eu quero e eu vou estar ali. E quando eu trago essa maturidade para dentro de mim, essa vontade, essa verdade, quando eu crio a coragem de encarar o santo e deixar o santo falar o que eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar e o que eu tenho que me educar, cara, não tem como errar. Não tem como errar. Vai passar turbulência, vai ter problema, vai ter conflito, mas a macumba nunca mais vai ser pesada. A macumba nunca mais vai ser pesada. Sabe por que eu falo isso tudo para vocês? Vou falar para vocês do fundo da minha alma. Hoje, depois que eu abri o Elo Raiz, nós começamos o Elo Raiz dia 5 de janeiro de 2026. Eu devo ter pelo menos, gente, pé no chão,
história o suficiente para criar um livro de traumas de terreiro. De pessoas que dá para ver que as histórias são verdadeiras e de pessoas que dá para ver que é o ego e a vaidade chorando. De pessoas que de verdade se magoaram com pessoas, não com o sagrado, com pessoas. E com pessoas que permitiram se magoarem. Nós temos que entender que o sagrado, que o terreiro não tem nada a ver com o ser humano. Se o ser humano erra, não foi o terreiro que errou, foi o ser humano. Hoje eu vi uma simbologia que eu adorei. Se a igreja é a mãe e o filho mata, é o filho que vai para a cadeia, não é a igreja. E eu acredito fielmente que esses maus hábitos, esses vícios, esses traumas, esses conflitos que hoje foram conversados aqui, é o que faz com que nós nos subjuguemos a tanta dor, tanto trauma e tanto conflito dentro de terreiro. Falo do fundo do meu coração. Já falei para os meus filhos de santo. Igual hoje dia para trás um filho de santo veio ouvir falar que Zé Pilintra ameaçou ele. Falei, compadre, você entendeu muito errado, que eu vou chamar o Zé para conversa. Zé Pilintra não ameaça. Zé Pilintra não dá recado, gente. Zé Pilintra é papum. Ele conversa, ele não ameaça. Porque o dia que um guia ameaçar, aquilo não é guia espiritual. Agressão emocional, agressão física, agressão verbal, quando ela é de verdade direcionada, que os guias fazem simbologias e a gente precisa entender esse tipo de coisa, mas quando ela é direcionada e você vê que a energia que está saindo daquela voz tem certeza do que está falando, aquilo ali não é um terreiro de acolhimento. Então nós temos que buscar um lugar que vai nos acolher, que vai nos amar, que vai nos respeitar. Mas para eu ter essa coragem, gente, eu tenho que voltar lá no começo e eu acreditar que eu mereço um terreiro que vai me amar, que vai me honrar e que vai me respeitar. Eu tenho que ter a coragem de encarar que eu mereço. Isso se chama amor próprio. Isso se chama amor próprio. E quando eu tenho amor próprio e eu tenho isso vívido, verdadeiro, coerente dentro de mim, o terreiro só me maltrata uma vez. O terreiro só me desrespeita uma vez. O que eu quero dizer é o ser humano, tá, gente? Porque o terreiro não tem como. Então eu quero fazer o meu fardo espiritual se tornar leve. Eu quero fazer o meu compromisso com o terreiro se tornar leve. Eu quero fazer com que o meu compromisso para com a espiritualidade se torne amorosa. Igual eu escuto da boca de muita gente no El Raiz. Eu tenho medo do compromisso, eu tenho medo do compromisso, eu tenho medo do compromisso. Você só cria esse fardo se você não ganhar junto. E o ganhar que eu falo, cara, é amadurecimento. É evolução emocional, é evolução moral, é você de verdade crescer junto. Se só os outros dentro do barracão crescem, realmente o teu sagrado está pesado, mas a culpa é sua, a culpa não é do santo, porque o santo não vai te implorar para amadurecer, o santo não vai te implorar para você desejar querer ser grande. Então, se você quer encarar o sagrado e ter um fardo leve, seja forte o suficiente para carregar o fardo. E como que eu faço isso? Acreditando que eu mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter paz, eu mereço ser abundante. Eu mereço ser uma ferramenta de cura. Eu mereço ser uma ferramenta de bênçãos. Eu mereço ser representante do sagrado em terra,
na hora que o meu sagrado está incorporado em mim, as coisas ficam bonitas, as coisas criam paz, as coisas criam verdade. E o dia que algo for contra aquilo, você não vai ter dificuldade de procurar outro barracão, você não vai ter dificuldade de procurar outro sagrado, você não vai ter dificuldade de ir embora sem olhar para trás. Porque a Umbanda é amor, a Umbanda é felicidade, a Umbanda é caridade. A Umbanda não é dor, a Umbanda não é pesar, a Umbanda não é sacrifício, a Umbanda não é tormento. A Umbanda é amor, a Umbanda é paz, a Umbanda é caridade. Uma ótima noite para todo mundo. Papai que está no céu abençoa, ilumina e guia. Que amanhã seja o melhor dia da nossa vida, até depois de amanhã chegar. Grande abraço para todos.